Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos iniciando o terceiro trimestre com esse tema sobre expressões algébricas. Para quem não sabe, expressões algébricas são expressões matemáticas formadas por números, mas letras também, ou só por letras. Há situações na matemática em que os números podem ser representados por letras. Essas letras, elas são usadas para representar valores desconhecidos e a essas letras nós damos o nome de incógnita. Vejamos, por exemplo, aqui a letra A. Coloquei aqui alguns exemplos para que vocês entendam como funciona essa questão. Letra A, o quádruplo de um número mais 8. O quádruplo são quantas vezes? São 4 vezes. Então, vou colocar aqui, o quádruplo são 4 vezes. Se fosse o triplo, seria 3 vezes. Se for o dobro, 2 vezes. Então, o quádruplo de um número. Está falando aqui qual é o número? Não. Se ele falasse o quádruplo de 5, então 4 vezes 5 seria 20. Ou melhor, é 20. Mas aqui está falando o quádruplo de um número, não está falando qual é o número. Quando ele não fala qual é o número, nós representamos por letra. Pode ser qualquer letra. Eu vou colocar aqui um X. Então, quádruplo de um número, o que é que tem aqui em seguida? Mais 8. Então, eu vou colocar aqui mais 8, certo? Então, nós estamos pegando essa linguagem matemática e representando por meio de uma expressão algébrica. Por que isso é uma expressão algébrica? Porque além dos números também contém letras. Entendeu? Vamos para a letra B. Um número menos 5. Se ele falasse 9 menos 5, aí você já calcularia, daria 4. Mas aqui está falando que é um número menos 5. Qual é o número? Não fala. É um valor desconhecido. Então, valores desconhecidos nós representamos por letras, que são as incógnitas. Então, pode ser qualquer letra. Por exemplo, aqui pode ser um A. Um número menos 5. Então, vai ficar A menos 5, tá? Aí depois poderia haver a tentativa de descobrir esse valor de A, descobrir qual seria esse número, né? Ok, continuando, vamos aqui outro exemplo. Letra C. O dobro desse número. O dobro são quantas vezes? Por exemplo, Joaquim tem 13 anos. O seu primo mais velho tem o dobro da idade dele. Qual a idade do primo? Se ele tem 13, o primo tem o dobro são 2 vezes. 2 vezes 13, 26. Então, o dobro são 2 vezes. Só que aqui está falando o dobro desse número. Então, o dobro, como já falei, são 2 vezes. Mas 2 vezes quem? Não está falando qual é o número? Aí você vai colocar um número qualquer. Então, pode ser M. Então, vai ficar dessa forma, ó. 2M, o dobro desse número, o de um número. Continuando, na letra D, a quinta parte de um número. A quinta parte seria um total dividido por 5. Por exemplo, se eu pego o número 30 e divido por 5, vai dar 6. Então, a quinta parte de 30 é 6. Mas aqui está falando a quinta parte de um número, não está falando qual é o número. Novamente, né? Se não fala qual é o número, vou representar por letra. Pode ser um Y. Então, só que aí eu vou colocar ele em forma de fração, tá? Por quê? Quando fala a quinta parte, então nós já entendemos que é a parte de um todo. E a parte de um todo é representada por uma fração. Então, se é a quinta parte, então aqui vai ser quanto? 3, 4 ou 5? Quinta parte, então quinta é 5, certo? Então aqui nós temos a quinta parte de um número. Então é y sobre 5, que é a quinta parte desse número y, que essa letra representa um número qualquer, um número ou um valor que no momento nós não conhecemos qual é, ok? Então, vamos para o último exemplo aqui, essa primeira etapa.
2/5 desse número. 2/5 desse número. 2/5, você sabe que equivale a 2/5, não é? 2/5. Agora ele está falando 2/5 desse número. Está falando qual é o número? Não. Então, vou representar por letra aqui, tá? Pode ser um N. 2/5 desse número. Então, aqui, ó, 2/5 desse número. É 2/5 de N. Certo? Agora, na segunda etapa dessa aula, nós vamos ver aqui, tá? Umas situações um pouco diferentes, ok? Olha só o que é que diz aqui, ó. Veja a seguir outras situações. Letra A. Vou ampliar um pouquinho aqui, ok? Sendo MN dois números racionais, represente na linguagem simbólica da matemática. Veja, sendo M e N dois números naturais, ou melhor, dois números racionais, represente na linguagem simbólica cada uma das situações aqui. Letra A. A diferença entre esses números, M e N, a diferença entre esses números. A diferença vai ser menos. Vou dar um exemplo. Flávia é uma criança que tem 5 anos de idade. E o seu irmão, Fábio, tem 9 anos. Ela tem 4. Qual é a diferença de idade entre eles? Para calcular a diferença de idades, eu preciso fazer o quê? 9 menos 4. Então, vai dar 5. A diferença de idade entre eles é de 5 anos. Ou seja, a diferença entre um número e outro é calculada subtraindo-se. A diferença é representada aqui pela subtração, pelo menos. Então, aqui vamos lá. A diferença entre esses números. A diferença entre esses... Quais são os números? M e N. Então, aqui já é a resposta. A diferença entre esses números. Já na letra B, o que é que está escrito aqui? A soma desses números. Se a diferença é menos, a soma vai ser mais, certo? A soma desses números. Que números? Que está falando aqui, ó, M e N. Então, vai ficar M mais N. Ok? Então, aí já está representada a soma. Continuando, nós temos aqui a letra C. O triplo de M menos o dobro de N. O triplo são quantas vezes? O triplo são 3 vezes. Se fosse o dobro, seria 2 vezes. O quádruplo, 4 vezes. O quíntuplo, 5 vezes. O triplo de M, então vai ficar 3M. O triplo são 3 vezes aquele valor, então ficaria 3 vezes M, né? Você pode colocar um pontinho de vezes ou apenas deixar só o número com a letra. Voltando aqui, o triplo de M menos o dobro de N. Então, aqui, ó, menos, tem que colocar o que está falando aqui, menos. O dobro de N. O dobro são quantas vezes? 2 vezes. O dobro de N, tá? Então, aí está a resposta da letra C. O triplo de M menos o dobro de N. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Só tem mais esses 2 exemplos, letra D e E. Na letra D, nós temos o produto desses números. Gente, o que é produto? A soma é mais, a diferença é menos. E o produto? O produto é vezes, tá? Então, aqui, ó, o produto desses números. De que número mesmo estamos falando? Do M e do N. Então, o produto vai ficar M vezes N, tá? É o produto aí desses 2 números. Produto é a multiplicação. Você calcula o produto multiplicando. E por último, a divisão desses números. Como que eu represento a divisão? Há 2 maneiras. Eu posso representar
com os dois pontinhos da divisão ou por meio de fração, certo? A divisão desses números, mn, está aqui, ó, é m dividido por n, certo? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida depois de terem assistido o vídeo, eu aconselho vocês a assistirem novamente. Com certeza, quando vocês assistirem a segunda vez, vocês irão entender detalhes, algumas informações que não entenderam na primeira vez. Se você assistir novamente, mesmo assim ainda persistir a dúvida, estou à disposição para ajudá-los a tirar a dúvida. É só me procurar, tá bom? Então, bons estudos para vocês.